Boa tarde, servidores, sejam todos bem-vindos aí a mais uma formação nossa das ferramentas, né? Ferramentas tecnológicas. Hoje nós vamos voltar com as nossas ferramentas da Microsoft do pacote Office 365 com o Fernando. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente veio até combinando. A gente veio combinando o guarda-roupa aí. Pois é, eu voltei de férias super feliz, empolgada hoje para estar aqui com vocês, porque sempre é uma oportunidade muito interessante para nós estar aqui com vocês, porque a gente sempre acaba aprendendo. E também, Fernando, hoje eu recebi de manhã uma mensagem no Instagram do Giovanni. Giovanni, se você estiver aí, eu pedi para você dar um oi aí para a gente no chat. Ele falou, ele agradeceu muito as nossas formações, dizendo assim que as formações estão ajudando muito os professores e que a gente continue. Que bom. Então, a gente sempre fica muito feliz com essas mensagens que vocês mandam, né? O pessoal me procura aí nos Instagrams da vida e mandem as mensagens, mandem aí os pedidos que vocês queiram aí de formações, que a gente está tentando atender tudo que vocês estão pedindo, tá bom? Então, hoje a pedidos é uma formação que a gente fez com algumas diretorias, com algumas pessoas das diretorias via aplicativo Teams. E a gente não chegou aqui fazer ainda no centro de mídias, então hoje a gente está trazendo, então na verdade é uma formação inédita que é do Planner, né? O nosso organizador, um gerenciador aí de tarefas, enfim, que a gente consegue fazer uma organização muito boa. Porque com essa história da pandemia e da gente trabalhar remoto e ter todas essas interações que a gente tem via internet e afins, a gente começou a perceber que a gente precisa fazer uma organização, né? Pelo menos eu tenho toque, então eu sou uma pessoa organizada, mas tem muita gente que não é organizada, que se perde aí nos materiais, se perde aí nas formações, se perde nas aulas, porque agora a gente tem que usar o mesmo horário para várias coisas, né? Assim como a gente, vocês também, né? Numa hora de aula, tem aluno ligando, aluno mandando mensagem, o filho gritando, tem que fazer comida, tem que fazer tudo. Então, para a gente tentar uma organização, aí, uma padronização, para a gente conseguir aí, interagir com as pessoas, conseguir guardar materiais, então é uma coisa bem legal, né? E lembrando que eu professora, e acredito que tem muito professor, muito educador aí que gosta, por exemplo, de post-it, aqueles papeizinhos que você coloca assim nos livros coloridinhos para marcar página e tal. Então o Planner tem uns recursos assim que são super parecidos, então vai ter muita gente que vai se identificar. Então vamos lá, Fernando? Vamos lá. Bom, hoje a ideia aqui é justamente mostrar o que é o Planner, né? Como a Ana falou, a ideia do Planner é que ele entre como um gerenciador de projeto. E aí, independente se você esteja utilizando com fins pedagógicos, né? Então, para organizar projeto de alunos ou algum projeto que você esteja fazendo com um colega professor, educador, ou se você está utilizando, você servidor está utilizando para um projeto interno. Então, vou desenvolver algo com a equipe aqui, a equipe de departamento pessoal, com o setor financeiro, enfim. Qualquer projeto que você esteja estruturando. Sei que vocês utilizam aí a metodologia do MMR, que se encaixa muito bem no Planner. Cada etapa do MMR pode ser um bucket do Planner. Eu já vou entrar nesses termos, o que são esses termos específicos do Planner. Mas o bucket é como se fosse uma etapa do projeto. Então, como o MMR de vocês é dividido por etapas, né? Vocês podem estruturar o MMR dentro do Planner, né? Sei que vocês aí usam uma planilha, a gente já explorou um pouquinho lá na formação de Excel, utilizando algumas coisas para organizar esse MMR. E eu vou mostrar uma outra forma que é o Planner, né? Não só para MMR, mas para qualquer projeto aí que você queira instituir com seus alunos, com seus colegas servidores, enfim. A gente vai tentar montar um projeto genérico juntos aqui para ver as funcionalidades. Vocês vão ver que a lógica é bem simples, gente. É pegar a ideia de card, de tarefa e etapa de projeto. Não tem segredo nenhum e a gente vai junto nessa. Interajam com a gente, tragam contextos, tragam perguntas. Tem um projeto assim, assim, assado, cabe? A gente pode pensar junto aqui. Eu vou mostrar o Planner de duas formas. Vocês podem usar o Planner direto lá no aplicativo, dentro do site office.com, e aí, de novo, com o e-mail institucional de vocês da Microsoft. Então, lá na sede, vocês conseguem achar o e-mail de vocês.
@educação ou @professor. Vocês acham o e-mail lá na sede, no canto superior direito. Se loguem no office.com, tá? Então no office.com você se loga e aí você vai ter acesso a todo o ecossistema do Office 365. O Planner, ele não é um aplicativo, quando você opta lá por baixar o pacote do Office, ele não é um aplicativo que se instala no seu computador. Você usa o Planner de maneira online, no navegador da internet mesmo que você usa. Se você usa o Chrome, ou o Edge, ou o Firefox, enfim, qualquer navegador que você utilize para a internet, o Planner vai funcionar. Mas ele tem para celular também. Eu tenho um print do meu Planner aqui que eu uso internamente para projetos na Microsoft. E depois eu compartilho, coloco aqui na tela para mostrar para vocês, tá? No celular é legal que vocês conseguem acompanhar de qualquer lugar em tempo real e conseguem também controlar as notificações. Então, vou mostrar aí, o Planner te manda e-mail, ó, tem tarefa atrasada, ele vai te mandar um e-mail lá te avisando, ó, tem uma tarefa aqui para você entregar hoje, ou uma tarefa que venceu ontem, ou sei lá, se atrasou tudo, no final da semana ele vai te mandar, ó, você tem 5 tarefas vencidas aí para fazer. Então ele vai te mandando e-mail para registrar, e é um ótimo gerenciador de projeto, é simples e funciona muito bem. Ô Fernando, como você disse numa outra formação, acho que na última formação que a gente fez aqui junto, essa questão é muito pessoal. Então, você assistindo e você vendo a ferramenta, a funcionalidade, você vai conseguir identificar qual é a melhor forma, né? Porque às vezes a gente vai apresentar aqui para vocês, por exemplo, aqui na EFAP, eu trabalho aqui na EFAP, para quem não me conhece, eu trabalho com o AVA, né, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. E aqui a gente tem todos os cursos, né? Então, todos os cursos que estão no AVA passam necessariamente por mim. Então, aqui internamente a gente usa o Planner. Então, cada curso é um Planner, né? Um arquivo diferente que a gente tem via Teams, né? Via equipe do Teams. E aí a gente faz o gerenciamento. Então, eu tenho que falar com uma equipe externa, eles estão lá junto e eles recebem essas notificações que o Fernando está falando. E aí a gente divide por módulos, né? Porque os cursos são por módulos. Ou, se não, se é um percurso formativo, a gente divide da melhor forma que a gente entenda que todo mundo que está acessando aquilo ali vai conseguir enxergar. Porque também não é uma coisa assim. Como é uma ferramenta interativa, que é aí que está o pulo do gato, a gente tem que fazer com que ela seja funcional, não só para nós, mas também para quem vai receber, porque, na verdade, a ideia é interação. Então, não adianta eu fazer toda uma linha de raciocínio meu e a pessoa que vai receber lá a notificação que ela está atrasada ou afins, ela não entender. Então, a gente tem que fazer aí uma organização para a gente conseguir ter êxito. E quando a gente consegue utilizar mesmo essa ferramenta, vocês vão ver que ela é muito útil, porque ela é integrada com a equipe do Teams. Então, você consegue fazer reunião, você consegue mandar arquivos já por lá, você consegue também usar o Outlook, você consegue usar todas as ferramentas da Microsoft que estão junto no pacote. Então, é super prático. E lembrando também que esse Planner, a gente aqui da Secretaria, junto com a Microsoft, a gente fez um guia. Então, antes de vocês perguntarem, essa formação vai ficar gravada e a gente também vai deixar disponível para vocês o guia, tá? E o guia tá lá no site da EFAP. Se você colocar no Google ou algum buscador, você coloca lá EFAP Planner. Aí vocês vão receber o guia. E o guia tá bem prático, bem passo a passo aí pra gente conseguir utilizar, tá bom? A gente fez o ano passado EFAP se tem Microsoft. Então vamos lá, Fernando. É isso, pessoal. E aí, como eu falei, tem 2 formas aí da gente utilizar, tá? Então, uma forma é entrando direto no Planner, lá no office.com. A outra forma é você utilizar integrado ao Teams. Então, se você usa o Teams aí no seu dia a dia, no seu trabalho, você pode criar planos, né? Que a gente chama, o nome do que você cria no Planner é um plano, porque é um plano de projeto, um plano de trabalho. Então, você pode criar um plano vinculado a uma equipe. E aí, quando você cria vinculado a uma equipe, você consegue acessar o plano direto aqui do Teams, aqui dentro. Tá? Eu vou mostrar das 2 formas para vocês, né? Então, e aí vocês escolhem qual que é a melhor maneira que atende. Mas é justamente isso que a Ana falou. Projeto é algo muito específico de equipes, tá? Eu vou tentar fazer algo generalista com vocês aqui, sei lá, a gente vai fazer para organizar um projeto de uma festa, por exemplo, algo generalista. E aí depois vocês vão pensando em como se aplica dentro das demandas e necessidades que vocês têm no dia a dia, tá? Então, a gente vai fazer uma brincadeira juntos aqui, beleza?
Então vou trazer para minha tela aqui, pedir para o pessoal compartilhar minha tela, por favor. Enquanto você vai compartilhando, lembrando que você falou, gente, se vocês tiverem dúvida, alguma pergunta, mandem aqui no chat, porque daí a gente já resolve aqui, eu já pergunto aqui pro Fernando e a gente já tira a dúvida, tá bom? Exato. Então, pessoal, ó, lá no office.com, vocês logaram com a conta Microsoft de vocês aqui, eu estou na minha conta demonstrativa, tá? E o Planner, ele fica lá na barra à esquerda, na barra de funcionalidades à esquerda que vocês têm aqui. Se ele não estiver aparecendo aqui, vocês entram aqui embaixo, lá no último, que são 4 quadradinhos e um meio tortinho aí, para quem tem toque não é agradável. Mas aqui, ó, todos os aplicativos. Ele vai estar lá, como está organizado em ordem alfabética. Então, letra P, Planner, ou você joga aqui na barra de pesquisar, ó, Planner, e ele já vai aparecer. Tá? O logo dele é esses cardzinhos aqui, dando a ideia de como que ele já gerencia projeto. Clicou nele, vai abrir o Hub do Planner, ou seja, ele vai mostrar todos os projetos em que você já criou ou que você está envolvido. Tá? Então aqui vai mostrar, ó, projetos favoritados, você pode favoritar, ó, clicar na estrelinha, você torna esse projeto um projeto favorito. Tá? E aí ele tem uma visualização diferente, tá vendo? Ó, ele mostra quantas tarefas restantes tem, quantas estão atrasadas. No caso esse aqui, são projetos que eu criei demonstrativos, então não é um projeto de verdade, tá? Mas está mostrando, ó, tem 4 tarefas atrasadas aqui. Então quando você clica como favorito, ele já te dá uma visão diferente, e aí você vai organizando o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de projeto. Então esse primeiro modo aqui, a gente está entrando pelo Office.com, entrando no Planner, tá? Vale lembrar, o Planner tem aplicativo do celular também, tá? Então você consegue baixar lá, se você usa Android, lá na Play Store. Se você usa iOS, lá na App Store você consegue baixar o Planner. Loga com o mesmo e-mail, importante isso, tá, gente? Muita gente me fala, eu baixei o aplicativo e não consigo ver o que eu estou vendo no computador. Você precisa logar com a mesma conta no aplicativo e a conta que você está logado no computador. Então, loga lá no aplicativo com a sua conta Microsoft e você vai passar a ter acesso pelo celular aos projetos que você está envolvido ou que você criou aqui, beleza? Vou entrar num projeto pronto aqui para mostrar rapidinho para vocês. Qual que é a ideia então, gente? Ó, o Planner, a separação dele é muito simples. Ideia principal, eu tenho buckets, que são as etapas do projeto, e dentro de cada bucket, dentro de cada etapa, eu consigo adicionar cartões de tarefas, que são esses cards. E essas tarefas eu posso atribuir diretamente para pessoas específicas. Então, se eu estou trabalhando com um planner associado a uma equipe do Teams, as pessoas específicas vão ser as pessoas que estão envolvidas nessa equipe. Se eu abro um planner à parte de uma equipe, eu posso adicionar pessoas aqui, ó, membros. Eu posso inserir o nome da pessoa e adicionar ela como um membro desse projeto vigente, tá? Então, ideia básica. Eu tenho buckets, etapas e eu tenho tarefas dentro de cada etapa, tá? Então, ó, eu posso adicionar esse projeto aqui, por exemplo, Ciência Acessível. Início do projeto. O projeto precisa ser escrito e precisa haver uma pesquisa de referência sobre comunicação científica, por exemplo. E aqui, ó, eu atribuí 2 tarefas. Então, ó, se eu clico na tarefa, eu tenho as pessoas que eu atribuí as tarefas, eu tenho o início do projeto, o progresso, se ele já foi iniciado, está em andamento, foi concluído, a prioridade desse projeto, a data de início e a data de conclusão dessa tarefa especificamente. E eu posso adicionar um rótulo também. Hoje o Planner tem 25 opções de cores para você colocar rótulo. Então, por exemplo, essa aqui é uma atividade de escrita, né? A gente está falando da escrita do projeto. Então, toda atividade de escrita, eu vou colocar aqui, ó, o rótulo como vermelho. E eu posso escrever o rótulo, ó. Então, atividade de escrita, tá? Beleza. E aí esse vai ser o meu rótulo Opa! Deixa eu voltar.
esse aqui vai ser o meu rótulo de projeto, de tarefa no caso, né? Então eu posso ir atribuindo rótulos para cada tarefa que eu tenho. Espera aí que aqui nenhum foi encontrado. Aqui, gente, ó, eu posso adicionar outros participantes. No caso aqui, são todas contas demonstrativas, tá? Eu estou numa conta aqui só para mostrar para vocês como que a pessoa recebe essa tarefa. No caso, eu estou logado aqui como Ana Lúcia também, tá? Então, vamos lá. Ideia básica, então. Buckets e cartões de tarefas, tá? Entrei numa tarefa aqui para vocês terem uma ideia de como é. Dentro da tarefa, eu posso adicionar rótulo, as pessoas que são responsáveis por essa tarefa e uma lista de verificação. Então, aqui é como se fosse um checklist da tarefa. Então, essa tarefa aqui ela envolve 4 processos, né? Então, fazer um rascunho da escrita, uma introdução estruturada, os objetivos e os resultados esperados. Conforme eu vou atingindo esses objetivos específicos dessa tarefa, eu posso ir aqui dando um checkzinho, tá? Eu tenho anotação, então eu posso fazer uma descrição geral do que é essa tarefa e eu posso, gente, adicionar um anexo. No caso aqui, como se trata da escrita de um projeto, olha o que eu adicionei aqui. Eu adicionei um docx, o ementa.docx aqui, que é como se fosse a ementa do projeto. Então eu adicionei um Word dentro do meu cartão de tarefa. Todo mundo que está envolvido nessa tarefa aqui, as pessoas que são responsáveis pela escrita, todas automaticamente vão trabalhar no mesmo arquivo de Word. E aí dentro do anexo, eu posso vir aqui, adicionar anexo, posso adicionar um link ou posso adicionar um arquivo do Office, né? Ou um Excel, ou um PowerPoint, ou um Word, ou um PDF. Ou eu gero um link de algum vídeo, alguma coisa e posso colocar aqui também um arquivo específico aqui do meu computador. Então, posso baixar algo do meu computador também para dentro da tarefa, tá? E eu posso colocar comentários embaixo aqui. Então, eu posso ir adicionando registros dentro dessa tarefa específica. Particularmente, a gente usa em projetos de educação internamente na Microsoft. Então, dentro de cada projeto, dentro de cada tarefa, a gente faz a comunicação da tarefa dentro do próprio cartão dela, para que essa comunicação não se perca. Então eu posso colocar aqui, ó, oi pessoal, finalizei o rascunho, tá? Finalizei o rascunho. Então quem tiver envolvido na tarefa já vai saber, ó, que a primeira parte da tarefa, o rascunho, o Fernando aqui no caso eu mesmo já concluí o rascunho. Então o rascunho já está no arquivo aqui, ementa.doc, que está compartilhado. Então, vocês podem fazer a comunicação sobre a tarefa dentro da própria tarefa, né? Isso agiliza muito, isso facilita muito e concentra todo mundo que está envolvido na tarefa no mesmo lugar para a comunicação e execução dessa tarefa em específico. E aí, nesse exemplo que você usou também, é legal porque você registra quem fez, né, a ação. Exatamente. Porque muitas vezes a gente entra nos lugares, some arquivo, muda alguma coisa, muda outra, e quem fez? Então, pelo menos lá Exato. já está registrado quem foi. Exatamente. Então, quando você atribui a tarefa para alguém, no caso aqui, ó, você sabe as pessoas que estão envolvidas nessa tarefa. Tá? Então, você sabe que foi uma dessas 4 pessoas e elas estão se comunicando aqui na seção de comentários. Então, você tem o histórico, o rastreio de tudo. Se você adicionar mais uma pessoa, atribuir essa tarefa a mais alguém, essa pessoa vai poder acompanhar todo o histórico da tarefa envolvida aqui. Então, ela não vai entrar perdida, né? Ela vai entrar sabendo o que está acontecendo. Aqui, deixa eu editar o rótulo. Ô, Fernando, enquanto você edita, a professora Silvia colocou aqui 2 perguntas que, na verdade, o Fernando, por enquanto, ele está fazendo um en passant para vocês visualizarem, para quem nunca viu a ferramenta, ter uma ideia de como é, tá? Mas o Fernando vai fazer o passo a passo e aí vai tirar as dúvidas de vocês, que vai chegar nessa dúvida da professora Silvia. Então, eu já vou falar para você a dúvida, e aí quando você for falar, você já inclui. Quantas pessoas posso adicionar? E posso usar com os alunos, quantos alunos? Tá bom? Pessoal, quando se trata... Vocês sempre perguntam os números e eu sempre esqueço. Mas quando se trata de número em aplicações da Microsoft, não se preocupa, tá? É a mesma coisa que a equipe. Se eu não me engano, aqui no Planner, é a mesma quantidade de pessoas que cabem numa equipe, que no caso são 10.000.
né? Acho que você não vai fazer um planner com 10 mil pessoas, então não se preocupe. Tanto para aluno quanto para colegas, são 10 mil pessoas que cabem dentro de um planner. E também, ô Fernando, como você disse que você vai mostrar também, o planner, as pessoas têm acesso, né? Você vai dar acesso, por exemplo, para as pessoas que estão na sua equipe, sei lá, da escola lá do Teams. Então, você vai dar acesso àquilo ali. Então, a pessoa vai conseguir visualizar. Mas atribuir aquela tarefa, colocar naquele card e afins, são as pessoas que você vai colocar para ficar responsável daquilo. Não são todas, né? Exatamente. Todas vão ter visualização, mas nem todas vão poder mexer, entendeu? Então, são coisas diferentes aí que a gente vai mostrar. E nem faz sentido. Então, porque a ideia do planner é justamente separar o projeto por etapas. E aí tirar o peso de uma pessoa só desenvolver o projeto inteiro. Então, quando você institui tarefas, a pessoa vai receber a notificação específica de uma tarefa que você designou para ela, do projeto como um todo. Tá? Então, a pessoa ela vai poder olhar o projeto como ela está sendo desenvolvido, mas ela vai ter funções específicas dentro desse projeto. E as notificações desse projeto vão ser relacionadas a essas funções específicas a que você atribuiu essa pessoa. Tá? Então, ele é bem direcionado, ele facilita muito a vida de todo mundo que está envolvido no projeto. Para vocês terem uma ideia, na equipe de educação, a gente usa o Planner, a gente tem mais de 200 cards. Né? Fica bagunçado? Não, porque os meus cards, as minhas tarefas estão atribuídas a mim. Eu vou ter visibilidade àquelas tarefas. Eu não vou ficar olhando os 200 cards de tarefa. Às vezes eu olho, às vezes alguém me chama para uma interação que eu não estava envolvido antes, aí me manda, tá nessa tarefa aqui o histórico dessa interação para você dar uma olhada. Eu dou uma olhada, vejo o histórico e entro para interagir, para fazer a formação. Enfim, projetos que eu estou envolvido. Então, não tem problema você ter um plano gigante. A questão é, esse plano está bem dividido e as pessoas atribuídas com as tarefas e que elas devem realizar. É igual você falou assim do MMR, né? Então vamos partir para a visualização do MMR, né? Se a gente pensar no MMR, a gente tem um plano de ação. Então dentro do plano de ação, você tem ali várias pessoas que vão fazer ações de diversas coisas. Então você tem ali o professor... a professora Lúcia de matemática, o professor de geografia, o professor de história, o professor de química, a diretor, o PC. Então, você tem aquele plano que geralmente fica gigante, né? Um Excel gigantesco. E aí, você tem a coluna lá da pessoa que é responsável. Então, ao invés de você mexer na planilha do Excel, naquela coluna que tem um monte de pessoas, você fazer a filtragem para você achar onde você está, para você conseguir ver... Visualmente, se você colocar isso no planner, você consegue identificar qual é a sua ação, qual é a sua data de entrega, o que você tem que entregar e o que está relacionado com os outros. Então, a visualização é mais fácil do que, por exemplo, na planilha do Excel, entendeu? Exatamente. Então, também tem outras formas de você visualizar, que não é só, por exemplo, por planilha. Você pode visualizar por gráfico, você pode visualizar dentro do seu cronograma. Lá, por exemplo, você pega lá o seu calendário e aí vai aparecer lá no seu calendário quando que você precisa, ele vai te mandar alerta, porque no Excel não manda alerta, né, gente? Eu, por exemplo, muitas vezes tem algumas coisas que eu lembro, eu sou boa de lembrar, assim, né? Mas tem coisas que a gente fala assim, que geralmente a gente não gosta, a gente fala assim, vou esquecer, vou fazer que não recebi, e aí o negócio vai plim, 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 fica mandando mensagem, falando assim, você esqueceu, Exato. né? E inclusive para quem faz, é uma maravilha, a equipe adora, né? Fala assim, o que você tá me atribuindo que eu tô recebendo um monte de e-mail aqui, não sei o que você tá mandando. Exato. Então isso é legal, vocês vão ver quando o Fernando mostrar aqui as funcionalidades, vocês vão conseguir identificar aonde é legal para você usar. E aí tem perguntas aqui, o professor, perdi aqui, o professor Josiele, ou professora, não sei. Pensei em algo para controle de atividades por parte dos próprios alunos. Será que tem como? Gente, as ferramentas tecnológicas, eu acho que todas têm possibilidade da gente usar com o aluno. Só que a gente tem que ver de qual é a melhor forma. Então, a gente tem que conhecer o nosso público. Às vezes, gente, usar com aluno é mais fácil do que usar com adulto. Então, a gente tem que pensar quem é o nosso público, como eles pensam, como a gente vai conseguir atingir eles, qual é a melhor forma de raciocínio para a gente expor aquilo e fazer da melhor forma que eles consigam interagir e usar
para benefício, né? Porque a gente não pode usar a ferramenta para ser mais uma, e sim para diminuir problemas e diminuir perda de tempo, de trabalho, de esforço, né, Fernando? A ideia em usar com aluno, eu acho que é interessante se você estiver trabalhando com os seus alunos num projeto a longo prazo. Se você for usar o Planner para atribuir tarefas soltas que não tem conexão uma com a outra, já perde o sentido da ferramenta. Porque o Planner é para você ter a visualização do projeto como um todo e esse projeto separado em etapas. Se você vai utilizar só a ferramenta de tarefas para atribuir tarefas soltas, ele vai perder o sentido. Talvez fazer um projeto, aquele projeto da escola, Exato. ou um projeto que seja interdisciplinar, que daí você vai envolver outros professores, outras pessoas que tenham várias tarefas que eles tenham que fazer, e aí você consegue interagir e fazer ali com que eles mexam e se organizem, né? Para não ficar também uma coisa muito jogada. Vocês vão ver, é super legal. Às vezes é mais fácil da gente pensar isso aqui como gerenciador para o pessoal de gestão, né? Diretor, PC, PCNP, supervisor. Isso é fácil deles identificarem, né? Então, para você fazer um ATPC, o PC, ele vai fazer um ATPC, ele consegue gerenciar ali com os professores vão pôr os planos de aula, onde tem interdisciplinaridade, vamos fazer ali um documento, alguma ação, algum projeto colaborativo. Isso é fácil, né, de você pensar e organizar. Mas aí é o grande pulo, né, que a gente tem que identificar o que é melhor para a gente utilizar, eu professor, eu com meus alunos ou eu com os meus pares, de que forma que eu vou utilizar isso para organizar e conseguir diminuir aí meu tempo e os percalços que a gente tem. Exatamente. Então vamos lá, Fernando? Vai muito da aplicação de cada um, vai muito da proposta que você está fazendo com os seus alunos. Eu já vi aplicações muito legais para projetos longos, ao longo do semestre. Né? Às vezes o aluno, a gente mesmo tem dificuldade de visualizar o término de um processo longo. Se você coloca pequenos objetivos menores, né, separados em tarefas, esse projeto longo ele vai se construindo aos poucos. Então, eu já trabalhei, por exemplo, com aprendizagem baseada em projeto, com alunos. Então, para aprendizagem baseada em projetos, funciona muito bem, porque você pega um projeto de um grupo, cria um planner para o grupo e fala, o projeto de vocês é desse tamanho, vocês têm que entregar nesse semestre. E aí você separa por etapas. A gente vai começar primeiro fazendo a pesquisa, depois a gente vai começar o desenvolvimento do projeto, depois vai ser o teste, o piloto, depois vai ser a recalchutagem do piloto ali, e depois vai ser a apresentação na banca lá no final do semestre. Tá? Então, você consegue separar por etapas claras e dentro de cada etapa você consegue estabelecer tarefas, né? É coisa básica de projeto, gestão básica de projeto. O Planner dá super conta. Tá? Ô, Fernando, a professora Silvia falou assim, vou usar na sala de leitura, que a gente tem algumas escolas aí que tem sala de leitura, eu acho que é super válido, viu? Legal. E a professora Josiele, ela escreveu, professora. Legal. Desculpa, viu? Não para atribuir tarefas, temos a tutoria nas escolas PEI, né? Então, nas escolas de tempo integral, aliás, de ensino integral, eles têm essa questão de tutoria com os alunos. Legal. A ideia seria o aluno ter maior controle com relação às atividades através de um checklist. Com esse intuito, teria uma outra sugestão? Tem, eu vou mostrar no finalzinho para vocês depois. O Planner, ele é totalmente integrado com uma ferramenta chamada To Do, que é a ferramenta de listas de tarefas da Microsoft. Então, depois eu vou mostrar para vocês aqui como instala. O To Do tem no celular também. O To Do, ele funciona como uma lista pessoal. Então, se você funciona por listinha no seu dia, você pode fazer essa listinha, colocar seus afazeres no dia. E aí, se você tem um Planner, e você pode falar para o To Do, fala, sincroniza as tarefas que eu tenho lá no Planner atribuídas para mim também. Então, você vai ter as suas tarefas no dia, e o To Do vai pegar as suas tarefas do Planner e colocar na sua listinha também. Vou mostrar essa sincronização depois, tá? Vale a pena, chama To Do, T-O-D-O, To Do, né? A fazer. Então, listinha de afazeres pessoal, tá? Vale bastante a pena. Também, instala no computador o To Do e no celular também funciona muito bem. Vamos mostrar aqui agora algumas possibilidades de visualização, só para vocês terem uma ideia melhor do que a gente está falando. Aqui, a gente está na visualização do modo quadro, tá? Então, o modo quadro é esse modo de cartões e buckets, né? Etapas do projeto. A gente tem um modo de visualização de gráfico. E aí, olha só, o gráfico, ele vai me falar,
quantas tarefas eu tenho por bucket, ou seja, por etapa, tá? Então, ó, início do projeto, eu tenho 2 tarefas que estão atrasadas. Desenvolvimento, eu tenho uma tarefa que está atrasada. Análise, eu tenho uma tarefa também que está atrasada. Então, eu tenho 4 tarefas restantes do total, as 4 atrasadas, porque é um plano antigo. Em prioridade, eu tenho 3 tarefas que são importantes, e aí eu posso medir a prioridade da tarefa, e uma que é média, né? Então, não tem tanta prioridade assim. E aqui eu consigo ver, e aí é legal para quem é gestor, se eu estou sobrecarregando alguém com tarefas. No caso, nesse plano aqui, eu sou o professor e aí eu me coloquei em todas as tarefas para eu ter visibilidade de tudo. Mas o restante aqui são alunos. E aí eu consigo visualizar quem está com mais e com menos afazeres. E aí eu consigo distribuir as tarefas ao longo do grupo que eu estabeleci aqui. Então, para quem está gerindo o projeto, isso é uma forma, um mecanismo até um mecanismo democrático mesmo, de eu distribuir o trabalho entre todo mundo que está participando. Então, eu estou vendo, ó, o Douglas e a Giovana, eles estão com 2 tarefas. Então, é uma tarefa a mais que todo mundo aí. Tá? Ainda bem que você está com um espírito democrático, né? Você não está daqueles assim, não, essa pessoa não gosta, vou aplicar todas para ela. Se eu estou gerindo um grupo, eu tenho que distribuir equitativamente, né? Então, eu tenho essa possibilidade de visualização. É bom que a visualização fica muito clara, né? Exatamente. E aí, as cores aqui dentro, gente, no caso, é que todas as tarefas aqui, elas estão atrasadas, tá? Então, quando está em vermelho é que está atrasado. Em verde é que a tarefa ainda está em dia, então ela pode ser entregue dentro do prazo ainda. Aqui está aparecendo em vermelho porque é isso, todas as tarefas elas estão atrasadas, tá? Então, lembrando que o Fernando só está mostrando para vocês, ele não fez ainda o passo a passo, ele vai começar a fazer o passo a passo, então não se desespere. Então, ó, e nos 3 pontinhos aqui, lembra lá, gente, ó, 3 pontinhos é o local, caso você não esteja achando alguma coisa, 3 pontinhos. O legal disso aqui, gente, ó, nos 3 pontinhos, eu vou mostrar com mais detalhes depois, você pode adicionar o plano ao calendário do Outlook, ou seja, todas as datas aqui de conclusão de tarefas, elas vão se associar à sua agenda do Outlook e, consequentemente, à sua agenda do Teams, tá? E você pode, se você é um fã de Excel, pegar esse plano e exportar para o Excel. Tá? Então, esse plano ele pode ser mandado para o Excel também. Beleza? Bom, vamos sair de um plano pronto e vamos fazer um plano em branco. Lembrando que o plano em branco que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo desassociado de uma equipe. Tá? Eu estou fazendo aqui um plano dentro do Planner. Beleza, para fazer um plano, ó, eu posso vir aqui em novo plano. Então, no canto superior esquerdo, eu tenho um novo plano, o Hub, que vai me mostrar todos os projetos que eu tenho, e o Minhas Tarefas. E aí, olha que legal, ele mostra as tarefas que foram atribuídas para mim especificamente. Então, aqui é uma visualização das atribuições que eu tenho. E aqui está filtrado por não iniciado, em andamento e concluído. Mas eu posso colocar um outro filtro. Eu vou colocar aqui um filtro de prioridade. Vou colocar aqui tarefas importantes. Ele vai me mostrar quais as tarefas que eu estou envolvido e que são importantes. Vou colocar um outro filtro aqui para mostrar as tarefas médias também. Então tá aqui. Tá? Então eu consigo, ó, eu estou agrupando por progresso. Vou agrupar por data de conclusão. E olha só, ele me coloca todas as atrasadas. No caso aqui é porque todas estão atrasadas mesmo, tá? Então eu só tenho um grupo. Se eu tivesse mais grupos, eu teria atrasadas, no prazo e futuras. Então eu consigo visualizar as minhas tarefas. Aqui são tarefas minhas, não é de todo o projeto. As minhas tarefas eu consigo visualizar ainda filtrando e agrupando da maneira que melhor se encaixa para a minha visualização. Beleza? Então vamos lá, novo plano. Só clicar no maisinho novo plano e eu dou um nome para o plano. Então vamos organizar juntos aqui uma festa da Seduc SP. Então vamos lá, o Fernando agora vai começar do zero como vai fazer um plano, tá? Exatamente. Depois você mostra que a gente entrando no plano era a partir do Teams, tá? Claro, com certeza. E aí, porque daí você consegue trazer a sua equipe do Teams lá no Planner, mas aí a gente vai começar agora do zero o Planner. Exatamente. Então, ó, quando você estrutura um Planner, tem a opção de privacidade.
você pode deixar esse planner público. Qualquer pessoa com e-mail Seduc vai conseguir visualizar esse plano, vai conseguir entrar e mexer nesse plano. Não é o ideal isso, né? Quando você tem um projeto, geralmente você tem pessoas específicas trabalhando nesse projeto. Eu nunca usei um plano público, particularmente. Sempre é um plano particular, porque se você está com um projeto estruturado, tem pessoas ali voltadas para esse projeto. Então deixa sempre particular, tá? Então, particular, somente membros que eu adicionar podem ver o conteúdo do plano. Beleza? Aqui, se eu abrir em opções, eu posso colocar uma descrição para esse plano em específico. E eu tenho uma opção aqui, ó, adicionar a um grupo Microsoft 365 existente. O que é isso? Toda equipe que vocês criam lá no Teams, automaticamente, ele cria um grupo no ecossistema, na nuvem que vocês estão trabalhando. Aqui não é que vocês estão associando esse plano a uma equipe lá do Teams. Vocês estão associando a um grupo de pessoas envolvidos na equipe. Então, por exemplo, eu tenho a equipe aqui de mídias digitais. Eu quero as pessoas dessa equipe que trabalhem nesse plano. Então, eu seleciono aqui, ó, mídias digitais. Então, se eu já tenho uma equipe criada lá no Teams, mas eu quero fazer um plano fora do Teams, eu não quero usar lá dentro, eu trago esse grupo de pessoas envolvidas nessa equipe aqui para dentro. Então, ó, são as pessoas que estão na equipe mídias digitais. É só para você também não ter que trazer as pessoas na unha, né? Porque muitas vezes a gente vai fazer as coisas, aí a gente fala assim, não tem como eu pegar esse grupo de pessoas e jogar lá para eu não ter que escrever e-mail por e-mail, chamar pessoa por pessoa. Então, essa é uma dica aí de como você fazer sem ter que digitar o e-mail da pessoa. Exatamente. E aí tem a opção, ou você pode criar um grupo novo. E aí, ao criar um grupo novo, você vai ter que trazer pessoa a pessoa. Então, você vai digitar o nome das pessoas envolvidas ali. Tá? Eu vou fazer isso, vou criar um grupo novo. Então, vou aqui criar plano. Meu plano está sendo criado. E aí, a gente vai ter a estrutura que eu falei, ó. Buckets e tarefas dentro dos buckets. Por padrão, já vem um bucket chamado aqui, ó, tarefas pendentes. Mas você pode mudar o nome desse bucket. Você já começa já na pendência, já começa devendo. na pendência, começa já, ele já entende que como é um projeto, já vai ter gente devendo coisa para fazer aqui. Então você pode mudar. Como a gente está organizando uma festa, vamos colocar aqui, por exemplo, um bucket chamado de, deixa eu ver aqui. Convidados? Convidados, né? A gente vai definir, local da festa. Vamos colocar aqui detalhes da festa. Então, aí a gente pode, dentro de detalhes, a gente pode definir tarefas específicas relacionadas aos detalhes da festa. Então, por exemplo, música. Quem vai decidir a música que vai tocar? Eu posso atribuir a pessoas específicas aqui. Então, ó, eu criei esse plano em branco, não coloquei nenhuma pessoa. Para eu adicionar pessoas, eu posso digitar o nome da pessoa aqui. Então, por exemplo, vou colocar aqui a Ana Lúcia. Tá vendo? A Ana Lúcia, ela faz parte do meu ecossistema. É como se eu estivesse no mesmo local de trabalho que ela. Então, já apareceu o nomezinho dela aqui. Quando eu adiciono uma tarefa a um usuário, quando eu adiciono uma pessoa a uma tarefa, atribuindo uma tarefa a ela, e a pessoa não faz parte dessa tarefa, desse plano, ele vai me avisar, ó, esse usuário não é membro deste plano, eu não adicionei ele ainda. Então, você quer atribuir essa tarefa e adicioná-la ao plano? Então, você coloca atribuir e adicionar. Para não ficar aparecendo essa mensagem toda vez, você pode vir aqui em membros, ó, e inserir as pessoas que estão envolvidas nesse projeto da festa, no caso que a gente está criando. Então, eu vou colocar que a Ana Lúcia está envolvida, vou colocar aqui que o José Lucas também está, vou colocar também que o Bernardo, que aí são as contas que eu lembro de cabeça, tá, gente? Então, a Helena, por exemplo, aqui. E vou colocar mais uma pessoa aqui, deixa eu ver, vou colocar o Arthur. Então, ó, são quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5 com a Ana Lúcia envolvidos. Vou adicionar a Ana Lúcia aqui, por mais que eu já tenha colocado ela, vou colocá-la aqui na listinha para aparecer também. Então, ó, esses são os membros envolvidos nesse plano que eu estou criando, tá? Então, música, o que vai tocar na festa? Quem vai definir até agora é a Ana Lúcia. Eu vou colocar mais uma pessoa para ela. A Ana Lúcia e o Arthur vão definir o que vai tocar na festa. Então, se eles vão fazer uma pesquisa com todo mundo que está envolvido, se eles vão decidir por conta, não sei, a tarefa é deles, eles que vão resolver isso.
E eu posso definir uma data para eles aqui, ó. Gente, a nossa festa vai ser dia 1 de agosto. Então, vocês vão ter aí, ó, até... Vou colocar até quarta da semana que vem, até dia 9, para definir qual vai ser as músicas que vão tocar nessa festa. E coloco adicionar tarefa. Pronto. Eu tenho uma tarefa aqui atribuída a Ana Lúcia e ao Arthur. Eles receberam a notificação lá, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Eu tô como Ana Lúcia aqui, tá? Eu vou abrir lá a caixa de e-mail da Ana Lúcia para vocês terem uma ideia do que ela recebeu. Ó, tô abrindo o Outlook dela, o e-mail dela. Ela recebeu no e-mail aqui, ó, tá vendo? O Microsoft Planner já em novas conversas, ó. Uma tarefa foi atribuída a você. Então tá mostrando aqui, ó. Olá, Ana. Ó, o Fernando Puertas atribuiu uma nova tarefa para você em música. E aí já tem um link aqui para ela abrir no Microsoft Planner dela. Então não tem nem como ela dizer que ela não sabia, não. Porque ela recebeu ela automaticamente. Foi pingada lá no e-mail, ó, atribuir uma tarefa para você, tá aqui o link para você visualizar a tarefa. Ela clica no link e olha que aparece aqui. Aparece o cartão da tarefa para ela completinho aqui já do que foi atribuído para ela, tá? Então se puder colocar na tela aqui, pessoal. Ela tá aparecendo aqui, ó, ela clicou no abrir no Microsoft Planner. Peraí. Espera que tá a gente na tela. Aí. Aqui, ó. Se colocar, então, abrir no Microsoft Planner, olha que aparece para ela aqui. Esse é o card, né? Abre o projeto e aparece o card aqui, tá? Então, aqui, quando eu adiciono tarefa, deixa eu voltar para a conta de Fernando agora, que eu que estou atribuindo as tarefas. Quando eu venho aqui, ó, para definir a tarefa, é um card resumido. Eu quero detalhar mais essa tarefa, eu clico nela. Ó, cliquei nela. Aqui eu consigo detalhar melhor ela. Consigo mudar ela de bucket, no caso a gente só está com um bucket chamado detalhes. Consigo colocar progresso, se ela já está em andamento, então se eles já executaram alguma coisa, ou se ela já foi concluída, e consigo colocar prioridade. Como são detalhes da festa, eu acredito que são todas importantes a gente definir esses detalhes primeiro. E posso adicionar um rótulo. Então eu posso, sei lá, atribuir uma cor ao pessoal que vai trabalhar com música, tá? E esse rótulo que você está falando, que é aquele adesivinho que eu falei do livro, que a gente coloca lá os post-its do lado coloridinho. Então, você coloca o nome e você consegue visualizar, para quem não é daltônico, né, lógico, você consegue verificar aí pela cor. É mais fácil, quando você olha assim o projeto, é mais fácil você identificar. Então, quando você separa, justamente quando você separa a tarefa, você vai atribuir um rótulo. Então, dá um nome para o rótulo justamente por essa questão dos daltônicos. E esse rótulo esse rótulo que você deu o nome vai estar atribuído a uma cor. Então, tudo que for relacionado à música, por exemplo, lá na frente, na execução, se eles definiram que vai ser uma banda que vai tocar, eles vão ter que fechar os detalhes com a banda. Contrato, pagamento, quantas horas a banda vai tocar. Os detalhes da execução posterior à decisão da música vão estar associados a essas pessoas e a esse rótulo aqui posteriormente. Então você está dando rótulos para ações específicas. Você tem essa possibilidade aqui dentro. O rótulo é opcional, só estou mostrando aqui que existe essa possibilidade, tá? E aí você pode atribuir uma data de início. Você que está dando a tarefa para eles, você pode falar, ó, pessoal, tem que começar hoje isso aí. Então tira meia hora no dia aí, porque a festa de encerramento aí vai chegar e tem que estar definido isso até dia 9. E colocou uma prioridade. Aí... A prioridade é a pessoa que atribui, tá? Não é o programa, a ferramenta não atribui a prioridade. Então você vai dizer se é importante, se está em atraso, se não está, enfim. E aí, gente, é interessante que, ó, eu estou atribuindo uma tarefa que não é minha. Estou designando essa tarefa para 2 pessoas, tá? Então aqui eu posso encerrar aqui meu papel. E aí essas pessoas podem entrar nesse card e falar, poxa, quero adicionar uma lista de verificação. Então a Ana Lúcia, que recebeu a tarefa, e aí eu estou na conta dela aqui de novo, ó, a Ana Lúcia que recebeu a tarefa, ela pode entrar e ela já conversou com o Arthur, ela falou assim, poxa, eu acho que isso aqui é uma prioridade importante mesmo, a gente tem que botar logo para andar isso. E eu vou colocar uma lista de verificação para a gente fazer. E ela vai construir essa lista. Então, ó, eu atribuí para Ana Lúcia a tarefa e ela está personalizando do jeito dela agora.
Então, lista de verificação para música. Então, fazer uma pesquisa com os participantes da festa, né? Fazer uma pesquisa. Identificar os principais ritmos, né? Os ritmos que as pessoas gostam de ouvir para definir qual vai ser a música, tá? E aí, um último, lista de verificação, definição do evento, definição do artista, sei lá, do que vai tocar na festa. Então, ela criou uma lista, um checklist de 3 coisas principais a se fazer nessa tarefa. Ela criou, eu atribuí para a Ana Lúcia e ela veio aqui e criou. E aí, de novo, ela pode adicionar um anexo. Então, por exemplo, ela pode adicionar aqui, sei lá, um link de uma banda que ela ouviu no YouTube. Ela vem aqui em link e adiciona o link do YouTube aqui. Ou um arquivo, por exemplo. Vou abrir um arquivo de Word aqui para eu fazer a lista e colocar links de bandas, de DJs. Então, ela pode adicionar qualquer coisa aqui para contribuir com o colega dela, com o Arthur aqui, que foi designado junto com ela para essa tarefa. Pode pôr o link da pesquisa, Exatamente. Pode colocar o resultado da pesquisa. Se ela está fazendo uma pesquisa no Forms, por exemplo, que a gente já viu lá o Forms, ela gera um link no Forms e pode colocar o link do Forms aqui dentro, por exemplo. Tá? Então, o link e o arquivo é aberto. O que ela colocar aqui vai estar linkado. A pessoa que abriu o cartão, abriu o card de tarefa, vai conseguir acessar. No caso, a tarefa está voltada para os dois, mas todo mundo que está envolvido no projeto consegue abrir o card deles e ver o que eles estão fazendo e ver os arquivos que eles compartilharam. Beleza? Ou seja, todas aquelas pessoas que você colocou como membro, Exato. Elas visualizam, só que quem recebe só são aquelas 2. Aliás, a Caroline, que está no chat aqui nos ajudando, Beleza. Ela mandou a seguinte mensagem. Manda. Quando você falou que a pessoa recebe o e-mail, ela escreveu assim, os 2 recebem, né? Quem mandou e os 2 que estão atribuídos recebem, não é um só, né? Não. Quem você colocar lá, atribuição de tarefa, vai receber um e-mail. Porque o perfil da pessoa está vinculado a um e-mail, então ela vai receber direto lá no Outlook dela, tá? Geralmente, o Outlook ele é dividido em caixa de entrada principal, que ele seleciona as principais, então geralmente é e-mail que vem de uma pessoa mesmo, e ele tem uma outra caixa do lado que é o Outros. O Outros geralmente é de ferramentas, aplicativos que manda e-mail automático. Ele vai estar lá no Outros. Você pode selecionar todo o e-mail do Planner, eu quero que vá para a minha caixa principal. Você pode fazer isso depois. Tá, mas ele vai lá no Outros, ele vai aparecer, igual eu mostrei aqui, ó, foi atribuída uma tarefa para você. Não tem como escapar, não tem como falar que não viu. A Carol está com muita dúvida aqui, Fernando. Ó, qualquer um pode mudar essas informações? Então, quando eu entro no card, só aquelas 2 pessoas que foram atribuídas podem mudar ou todos os membros podem mudar? Todos os membros. Então, quando você está trabalhando num projeto no Planner, todo mundo que está envolvido no projeto consegue editar ele. Tá? Então, mesmo esse card aqui, que não foi atribuído para, sei lá, vamos colocar aqui para a Helena, por exemplo, a Helena pode entrar nesse card e deixar um comentário, mexer em alguma coisa ali, ela pode fazer, tá? Mas é isso. Ela pode fazer, mas ela não foi notificada de nada desse card. Não é uma tarefa atribuída para ela. Então, vai meio que de uma cultura de uso, né? É difícil no começo? É difícil. Mas, gente, olha, eu vou falar para você assim, o Planner mudou a nossa vida na equipe de educação. A gente passou a utilizar o Planner para estruturar todas as nossas ações recentemente, tá? E eu estou falando de um trabalho interno. Com o Planner, eu tenho o registro histórico de todas as interações que eu faço. Então, formações igual eu faço com vocês, eu faço com outras instituições também. E aí isso vai se perdendo. Agora eu registro tudo no Planner, coloco os detalhes de tudo. Então, por exemplo, essa interação que eu fiz hoje, eu coloquei lá no meu Planner, formações. Coloquei lá. Eu vou ter o histórico disso. Qualquer pessoa que abrir e botar um filtro lá, poxa, vamos ver o que o Fernando fez de formações aqui com a Seduc, vai ter o histórico de tudo que eu fiz aqui, de tudo que eu passei. Então, eu não preciso, ele funciona como se fosse uma agenda, um portfólio de um gestor de projeto. Eu vou ter registrado tudo o que está acontecendo ali, todas as ações que eu estou executando, tá? Posso perguntar mais? Pode, manda ver. Tem limite de anexo? E qual é o tipo de anexo que eu posso colocar? Tem alguma extensão específica ou não? Anexo que você pode colocar, ele já aparece aqui quando você clica em adicionar anexo, tá? Você pode colocar arquivo, link ou uma página do SharePoint, lá buscar um documento dentro do seu SharePoint.
O SharePoint, para quem não lembra, é a nuvem da instituição. Então, por exemplo, se você está compartilhando um arquivo com essa equipe específica, você pode buscar esse arquivo que você compartilhou e trazer aqui para dentro. Tá? Anexo, infelizmente, deixa eu ver aqui, mas eu acho que são 2 ou 3 anexos que você pode colocar. Tá? Deixa eu ver aqui arquivo, vamos trazer, vou colocar essa imagem aqui para dentro para ver. Deixa eu ver se eu posso colocar mais um. Ah não, agora abriu mais. Eu não sei o número exato, mas eu acho que são 5 anexos que você pode colocar aqui dentro. Tá? Então, você pode, aqui eu coloquei uma imagem, posso colocar mais um aqui, até 5 anexos você pode colocar aqui dentro. Caso você precise de mais, o que eu sugiro você fazer, faz uma pastinha no seu OneDrive e gera um link dessa pasta e coloca aqui. Né? Se você tem lá 10 arquivos para colocar de anexo, faz o link da pasta no seu OneDrive, joga o link aqui, todo mundo vai entrar na sua pasta do OneDrive e ter acesso aos 10 arquivos. Que o importante é estar registrado, né? Exato. O lugar onde ele está. Exatamente. Aí, ó, a professora Silvia fez uma pergunta, eu vou acrescentar a pergunta dela já para a gente tirar a dúvida, tá? Tá. Tem que colocar o nome e o e-mail do aluno? E aí a minha pergunta é que já vão perguntar, que a gente começou a falar lá que tem que usar o e-mail institucional para entrar. Só pessoas com e-mail institucional ou e-mail Microsoft podem utilizar, podem ser inseridos? Exato. Por quê? Quando você fala que você vai trabalhar com um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas é da sua instituição. Você pode inserir um convidado aqui. Aí você tem que inserir o e-mail, ele vai receber um convite para entrar no Planner. Esse convidado ele vai ver tudo que está acontecendo ali. Mas esse convidado, por exemplo, ele não vai conseguir acessar um arquivo do SharePoint ou de uma equipe que você colocar aqui. Por quê? Convidado que você diz é pessoa que externa. não seja o e-mail, por exemplo, o @educação ou @professor. Exatamente. Ou @aluno. Então, Exatamente. por exemplo, vou dar o exemplo claro, gente. Se eu tô lá, eu sou @educação, que é o nosso e-mail da Microsoft. Se eu colocar alguém com o e-mail institucional da Google, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. A pessoa vai receber um convite, ela vai conseguir ver o plano, mas ela não vai conseguir acessar um arquivo. Por quê? Vai estar indicando que é uma pessoa externa, porque ela não está usando o e-mail institucional do ecossistema que vocês trabalham. Tá? Então, ela vai conseguir ver o card de tarefa, ela vai conseguir ver o plano, mas não vai conseguir trabalhar efetivamente dentro dele. Então, tá? se você quer colocar, professora Silvia, colocar os alunos, você pode colocar lá. Então, você coloca... Ele também puxa igual o Teams? Por exemplo, eu estou no @educação. Então, se eu coloco lá, por exemplo, a Caroline, aí ela já vai aparecer ela lá para mim, Exato. porque ela é @educação. Então, é igualzinho a gente tem lá no Teams, gente. Quando vocês forem colocar lá no membro, vocês colocam o nome da pessoa e aí automaticamente, se ela está na nossa lista de servidores da Secretaria do Institucional, ela já aparece, assim como os alunos também, tá bom? Então é muito mais fácil, porque daí você só começa a colocar o nome ou colocar o início do e-mail, aí já aparece automaticamente e você já insere. Exatamente. Então, gente, o Planner é isso. É isso. Acabou, tchau, valeu, vamos pessoal. lá, Não, tô vamos brincando, continuar. Tô brincando. Mas a ideia do Planner é essa, gente. É atribuir uma etapa, um bucket, e dentro desse bucket de tarefas, e quem que você designa, para quem você está designando essa tarefa. E dentro da tarefa, definir data, prioridade, colocar um anexo, fazer um comentário, uma anotação. A ideia dele é essa. Então vamos voltar para o nosso projeto aqui. A gente começou detalhes da festa, né? Posso colocar mais uma tarefa aqui, detalhes. Então posso colocar, música. Comida. Comes e bebes. Comes e bebes. Quem vai definir comes e bebes? Fernando. Aí vou me colocar nessa. Eu vou atrás aí de distribuidor, mas eu vou colocar também o Zé Lucas aqui para me ajudar. Ó. E eu vou pôr uma data de conclusão. Vou colocar que até o fim da semana que vem aí a gente tem que estar com isso definido, tá? E adiciona essa tarefa. De novo, aqui quando eu estou adicionando tarefa, é um card simplificado. Quero ampliar o card para ver mais detalhes e definir mais coisas para a tarefa, clico nela e ela abre e expande para aquelas opções. Então, progresso. A gente não começou ainda, mas tem que começar hoje. Então, vamos começar. Marquei uma reunião com o Zé Lucas aí para o fim da tarde. Não, a gente não iniciou ainda. Prioridade, vou colocar que é importante.
Se você marcou a reunião, você pode pôr ali na anotação que você marcou a reunião e já colocar o link ali, por exemplo, do Teams ou da onde você vai fazer a reunião. Ou você coloca um comentário aqui e fala, ó, Zé Lucas, te mandei um convite para reunião para definirmos esses detalhes. Então você está fazendo a comunicação dessa tarefa específica dentro dela mesmo, tá? Aí, desculpa, eu estava com a Ana Lúcia aqui, foi a Ana Lúcia que criou. Posso te fazer uma pergunta? Quando eu coloco a anotação, você coloca a informação, ela vai ficar ali exclusivamente. Agora, quando eu coloco o comentário, as pessoas que estão atribuídas, elas recebem mensagem, né? Recebe. Toda alteração que você faz dentro da tarefa, você recebe notificação de e-mail. Então, mensagens novas, alterou a data, vai receber uma notificação lá. Você tem data alterada dentro de tarefas suas. Tá? Então, isso é importante, porque assim, se eu quero mexer em alguma coisa ali no meu card e eu quero que as pessoas que estão dentro daquele card saibam que eu mexi, que eu já resolvi alguma tarefa, já disse ali que eu já fiz, ou tô cobrando o Fernando para ele fazer alguma coisa, você coloca nos comentários que aquelas pessoas que estão naquele card, eles vão receber e-mail e já vão saber. Porque muitas vezes a gente faz, se você não colocar comentário, gente, essa questão de você ir lá no seu card e colocar como feito, eles não vão ficar sabendo. Sim. Né? Então, é sempre legal você ir lá e colocar assim, eu já resolvi a bebida. Então, eu coloco lá como item feito e vou lá no comentário, pessoal, já terminei a bebida. Se você terminar a tarefa como um todo e colocá-la como concluída aqui, todo mundo recebe a notificação que foi concluída também. Mas a ideia ali na lista de verificação... No checklist, sim. No checklist o interessante é o checklist, né? Porque assim, geralmente você tem ali umas 5 tarefas por card, né? Então, aí... Não necessariamente você vai terminar 5. Então, pode ser que eu tenha 2 e você tenha 3 e uma seja mais difícil que a outra, enfim. Então, conforme você vai fazendo, você vai clicando ali, ticando, e a pessoa não recebe a notificação. Só vai receber se você escrever no comentário. Exato. Então, às vezes, é aquilo que eu falei, às vezes a gente usa as coisas e cai no esquecimento. Então, para não cair no esquecimento, você manda e a pessoa recebe no e-mail. Aí ela vai lembrar, olha, tem aquele planner, aquela coisa que eu sou responsável. Exato. Então, tá lá. Porque dentro de cada tarefa, você pode subdividir a tarefa em etapas menores ainda, né? Que nem comes e bebes aqui, eu posso fazer um checklist dentro dela. E aí, nesse checklist, eu estou fazendo aqui, fazer pesquisa com participantes, localizar fornecedores, fazer orçamento. Então, por exemplo, tá eu e o Zé Lucas aqui nessa tarefa. Aí, eu fui atrás de fazer a pesquisa com os participantes. Aqui já está feito. Como que o Zé Lucas vai saber? Ele vai saber se ele entrar no card. Mas para dar um ping nele, para notificar ele lá, eu falo, pesquisa com participantes já feita. E aí ele coloca a data desse meu comentário. O Fernando comentou dia 2 de junho às 14h59. Então tá aqui, tá? Então eu consigo já saber que um checklist aqui, uma atividade dessa tarefa já foi realizada. O Zé Lucas vai entrar e já vai ver, o Fernando já fez isso aqui. Eu vou atrás de localizar fornecedor, então. Então, dentro da tarefa, você atribuiu aqui um checklist menor para que essa tarefa seja concluída. Tá? Fernando, também é legal mostrar aí onde você está mexendo, que tem mais para cima, que tem ali mostrar no card, né? Exato. Então, quando você faz o card, se você quiser fazer um card não poluído, aí é uma questão de gosto, você só colocar ali, por exemplo, música ou comida, e aí aparecer só as pessoas, você tira ali o tique de mostrar no card. Então, ele vai aparecer uma coisa bem mais clean. Agora, se você for uma pessoa assim um pouco metódica como eu sou, você quer mostrar tudo no card. Então, quando você olha visualmente, você já tem todas as informações. Então, você clica ali e mostrar no card. Mostra sem com, Fernando, só para eles entenderem o que é. Então, a gente fez um checklist aqui. Eu não quero mostrar esse checklist no card. Se eu tirar, olha só, o checklist fica aqui, o card de tarefa fica só comes e bebes. E o nome das pessoas e a data. O nome das pessoas e a data. Se eu colocar mostrar no cartão,
o checklist aparece no cartão aqui, ó. Mas também só aparece os que estão pendentes, Exato. né? Os que já você foram colocou realizado já não arquivou, aparece digamos. mesmo. Exato. Tá? Então, tem isso ainda, questões estéticas que ajudam a você se organizar aí dentro do seu plano, né? Você pode colocar como cartão um anexo. Então, se você colocou, sei lá, um arquivo aqui, você pode colocar, mostrar no cartão um arquivo que você colocou. Você consegue acessar o arquivo pelo cartão, sem entrar nele. Então, você escolhe o que você quer que seja mostrado nesse cartão dessa tarefa específica. Fernando, a Márcia está pedindo para explicar de novo como faz a lista, o checklist. O checklist ele já vem a opção aqui, ó, lista de verificação. Vou apagar tudo para vocês verem, ó. Ele então, já você fica tem o aqui, card ó, que você pôs o nome... E aí ele vai aparecer ali, ó, lista de verificação. Aqui. Então é só digitar um item, no caso eu coloquei fazer pesquisa com participantes, certo? Isso. Dou um enter, ele já criou um. E aí eu vou escrevendo, dando enter, ele vai criando essa lista de verificação. E aí conforme você vai realizando, você vai na bolinha que está do lado esquerdo e clica nela que ela dá como concluída. E aí ela vai aparecer, só que ela vai aparecer riscada, dizendo que foi concluída. Para concluir é sempre na bolinha aqui. Então vamos supor, eu e o Zé Lucas, a gente resolveu num dia isso. A gente fez a pesquisa com o participante, recebeu o resultado. Tem vegano, vegetariano, tem pessoal que come carne, então a gente vai fazer um cardápio diversificado, vai ser churrasco com legume e carne. Beleza. Definimos isso, fomos atrás de fornecedor, fizemos o orçamento. Concluído. Terminou a tarefa, eu venho aqui em cima, ó, clico na bolinha aqui em cima ou eu posso mudar no progresso, dar um concluído nela aqui. Mas eu clico na bolinha, ó, comes e bebes, foi concluído. Ele é riscado e ele é ocultado. Ele vai para uma aba aqui embaixo, ó, mostrar concluídas. Então, concluído, comes e bebes já foi. Concluído por mim, eu que cliquei em conclusão aqui, tá? Então, ele mostra quem que clicou em conclusão. Toda a ação aqui é registrada. Quem fez, quem não fez, sempre aparece aqui no card. Mas nesse caso é do card. Então, se você colocar o card, a ação inteira como concluída, ela vai aparecer lá embaixo como concluída e vai aparecer o nome da pessoa. Porém, na lista de verificação, que é aquela lista dentro do card, dos itens que a gente colocou, não. Se você for lá e colocar o tique, ela vai só riscar, ela não vai registrar quem colocou. Por isso que lá no começo o Fernando falou, olha, é interessante que conforme você vai colocando essa lista de verificação, conforme você vai verificando, a pessoa que vai dar o check dizendo que fez, vai lá no comentário e fala, gente, ó, eu já fiz a pesquisa, tá ok? Porque daí vai ficar registrado no comentário quem fez, quando fez. Exatamente. Então, isso vocês vão pegando as manhas e vão organizando dentro da própria equipe, tá? Poxa, coloquei errado concluído. Tem como eu desconcluir? Tem. É só você clicar aqui de novo no verdinho, ele volta aqui para o card falando que não está concluído. Aqui no Planner não tem tanto problema de deletar as coisas, né? Não. Se você colocar concluído, ele desce aqui, ele vai aqui para baixo, você volta com ele, não tem problema. Ô, Fernando, podemos explorar um pouquinho mais lá? Entra aí no card. Sim. A questão do progresso, da prioridade e também dos 3 pontinhos lá em cima. Tá bom, ó. Progresso, você pode colocar aqui, tá em andamento, então eu já falei com o Zé Lucas, a gente já começou a mexer os pauzinhos, eu já mandei a pesquisa para o pessoal. Então eu coloco que tá em andamento. Isso aqui é importante no quê? Andamento, progresso, prioridade. Na hora de você filtrar. Então, você pode filtrar por tarefas que você não começou ainda, ou tarefas que estão em andamento e tarefas que já foram concluídas. Na hora de visualizar as tarefas depois, você pode dar esses filtros. Prioridade é a mesma coisa. Na hora de visualizar todas as tarefas que você tem, você pode filtrar por prioridade também. Então, por isso que é importante colocar esses detalhes. Essa questão do progresso também é importante e é bom a gente pensar como se fosse aquele farol, né? No MMR a gente fala bastante disso, né? E quando você até deu a formação do Excel, a gente fez assim também algumas coisas com cores, vermelho, verde, amarelo. Então, na verdade, esse negócio do progresso é bom para a gente identificar visualmente, né? Exatamente. Agora, a questão da prioridade é aquela coisa, não, tá atrasado, é para ontem, tem que ser, tem que colocar, porque daí, quando é urgente, tem um desses aí, quando é urgente que ele manda e-mail, né? Manda.
Então, acima de importante tem um urgente. Quando tem um urgente, ele manda um e-mail diferente notificando, ó, essa tarefa aqui foi mudada a prioridade, está como urgente. Ela vai ganhar destaque, porque é uma tarefa que geralmente é aquela bomba que explode e é para ontem, né? Então coloca aqui como urgente. No nosso caso aqui da secretaria, todo dia, toda hora. Então, bota urgente dorme, em tudo, acorda, aí todo tudo, mundo é vai, tudo vermelho. vai receber. Aqui nos 3 pontinhos a gente tem algumas opções, ó. Se essa tarefa tem uma estrutura legal, o checklist, o anexo, a anotação, você pode copiar ela para fazer uma nova. Ah, eu quero fazer um novo card de tarefa nos mesmos parâmetros desse do comes e bebes. Você pode vir aqui, ó, copiar tarefa, e aí você vai mudar o nome, logicamente. Então, o pessoal que vai definir, sei lá, local da festa, eles querem usar a mesma estrutura. Então, beleza, eu posso aqui, ó, mudar o nome, eu posso levar essa tarefa para um plano novo. Então, vamos supor que eu estou nesse plano aqui da festa da Seduc, mas eu quero fazer uma cópia desse card específico para um plano de uma outra festa que eu estou organizando. Eu posso fazer isso. Então, eu copio essa tarefa e eu coloco ela em outro plano. Então, eu tenho meus outros dois planos aqui. Então, estou fazendo uma cópia dessa tarefa para um outro plano que eu tenho. Que aí, já aparece automaticamente. Já aparece automaticamente. E aí ele me pergunta, o que você quer incluir nessa cópia? Quer incluir também a tarefa como um todo, as datas e o progresso dela? Ou só descrição, verificação, anexos e rótulos? Ah, sei lá, eu quero incluir tudo. E aí eu vou manter dentro desse bucket mesmo. A gente só está com o bucket detalhes, né? E dou um copiar. E aí o que ele faz, ó? Tarefa copiada, está aqui em cima, ó, local. Só que eu preciso atribuir, né? Como é uma tarefa nova, eu não atribuí para ninguém. Ele não copiou para quem é atribuído. Então eu venho aqui e atribuo. Vou atribuir essa para o Bernardo e para a Helena. Isso que você está fazendo, Fernando, é uma coisa muito legal, que as pessoas sempre pedem para a gente dar um exemplo, né? Toda vez que a gente deu a formação do Teams aqui, que foram, sei lá, 10, sei lá, nem lembro quantas, as pessoas sempre perguntam assim, como que eu faço para duplicar? Porque eu tenho o primeiro ano A, o primeiro ano B, o primeiro ano C, enfim, eu tenho 2 escolas, 3 escolas. Então, é nesse sentido que o Fernando está falando. Ao invés de você fazer tudo de novo para outra sala, se você, por exemplo, vai usar isso daí com uma equipe associada do Teams com os seus alunos, então você só copia e coloca no outro. Você não precisa fazer tudo de novo. Então, isso é um recurso muito legal que daí a gente pode utilizar. Exatamente. Aqui, então, e aí a gente pode criar um novo bucket. Então, detalhes é fazer o levantamento das coisas que vai ter na festa. E aqui a gente pode fazer, sei lá, fechar contatos. Então, todo esse levantamento que a gente fez, então quem fez o comes e bebes aqui vai entrar em contato com a distribuidora e vai fechar. E aí a gente vai, olha só que interessante, a gente pode pegar a tarefa e arrastar para o lado. Então, eu tirei o comes e bebes de detalhes e passei o comes e bebes para fechar o contato mesmo. Ou eu posso deixar, se eu quiser deixar organizado e o histórico registrado, eu crio uma cópia de comes e bebes, ó, copiar tarefa, e aí eu mando para o bucket fechar contatos. Então, essa mesma tarefa, eu crio uma cópia dela, e ela vai ser aqui, ó, vai vir aqui para o bucket fechar contatos. E assim eu posso mexer e mover o meu plano todo da maneira que eu quiser. Criar novos cards, copiar cards antigos e mandar para buckets novos. O funcionamento do planner basicamente é esse, tá, gente? Então a gente está mexendo aqui dentro do plano. A ideia também, Fernando, é bem interessante de que aquilo que a gente já falou da outra vez, quando a gente falou do OneDrive, que perguntaram para você qual a melhor forma de organizar. Aqui é a mesma coisa, né? Então, você tem que pensar, aquilo que eu sempre falo, você tem que olhar o seu público, quem é o público que você vai utilizar esse recurso, e aí você pensar qual é a melhor forma que eles vão enxergar isso e que eu vou administrar, modo de dizer, que a professora Silvia está colocando aqui bastante dos alunos. A gente pode utilizar 5 alunos, professora Silvia. Então, é essa ideia, vamos pensar no meu aluno. Então, eu vou usar com a sala inteira. Então, o meu aluno, o que é melhor ele olhar? É melhor ele olhar por disciplina? Então, eu poderia fazer aí nos buckets, por exemplo, as diversas disciplinas, e aí nos cards eu vou colocando os bimestres, ou não?
Eu coloco os bimestres como sendo, vamos falar um linguajar mais diferenciado, nas colunas, né, como sendo colunas. Então, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. E aí, nos cards, eu vou colocando as informações que eu acho mais relevante. Ou provas, atividades, não sei. Vocês têm que entender e vocês pensar. Vocês não fizeram formação de Padlet aqui? Fizemos. Pronto, ele pode ser igual o Padlet também, inclusive. Também. Então, se você quer utilizar o Planner como um mural para deixar um portfólio, um histórico de atividades, cada bucket aqui, cada coluna, pode ser um bimestre, pode ser um mês específico, os cards podem ser disciplinas. Aí você adiciona seus alunos aqui, ou cria um planner dentro da classe, que é o que eu vou mostrar agora, e você trabalha ele como um muralzão aí de atividades também. Pode ser uma aplicação do planner, tranquilamente. Sim. Tá? E aí, aqui, voltando no que a gente estava dizendo, é legal que aqui você vai conseguir deixar registrado nos comentários, você vai conseguir colocar os arquivos, você vai conseguir colocar link, e de uma forma totalmente organizada, né, que a gente consegue visualizar. Isso é legal que você está mostrando também com relação ao tipo de visualização que você tem. Você não tem só visualização do card, você pode visualizar de várias formas. Então, ó, esse planner que a gente criou, vamos ver o gráfico dele. A gente tem aqui, ó, 4 tarefas restantes. 2 estão em andamento e 2 não foram iniciadas ainda. Por isso que é importante a gente atribuir. Lembrando que a atribuição lá, gente, é manual, tá? Ele não faz automático. Ele não vai verificar lá que está atrasado. Quer dizer, atrasado até ele vê, mas ele não vai colocar lá o sinalzinho para você de que está em andamento, que está concluído. Você que tem que colocar. Então, por isso que é importante sempre. E aí... pegando o gancho da professora Silvia, isso é legal fazer com os alunos, né? Porque daí o aluno também, ele vai se colocar ali, ele vai ter que se organizar, ele vai ter que ter responsabilidade porque ele tem os outros, ele tem tarefas que ele tem que fazer, ele vai ter que ter ali uma rotina, né? Que a gente fala que o EAD, o grande problema é a questão da rotina e de ter prazos e ter. Então, isso aqui é uma ferramenta legal. Às vezes, alguns de vocês estão colocando assim, é difícil. É difícil porque vocês nunca utilizaram, gente. A partir do momento que a gente começa a utilizar, a gente entende a lógica e segue a lógica, vocês vão ver que isso organiza e agiliza, porque daí você vai já olhar lá o seu calendário, já vai aparecer para você o que está atrasado, você já vai lá direto e já resolve o problema, você não vai ficar tendo que procurar no seu e-mail ou nos seus arquivos, porque já está tudo lá, muito mais fácil. Hoje de manhã eu fiz uma interação com alguns professores aéreo ensino superior, numa escola da Fiocruz, e os professores falaram assim, nossa, mas é difícil isso aí que você está mostrando. Aí eu fiz uma pausa e falei, vamos fazer um flashback rápido aqui. A gente está começo de junho, né? Vamos fazer um flashback para abril do ano passado. Volta lá em abril do ano passado e lembra se você conseguia dominar todas as ferramentas que você dominava, que você domina hoje. Não conseguia. Eu mesmo, eu fui aprendendo muita coisa ao longo do caminho também. Mas, assim, o que eu dominava em março, abril do ano passado, hoje eu domino o dobro de ferramentas, de aplicações, coisas novas que eu fui conhecendo, coisas novas que vocês foram me trazendo. Isso aqui é novo, gente. Logicamente vai parecer difícil, mas é o que eu sempre falo. Igual eu falei na formação do Excel. O Excel é o que mais tem estigma disso. Nossa, o Excel é difícil. A pessoa fala isso, ela nunca nem abriu uma planilha de Excel para brincar lá dentro e mexer nas células. Gente, aqui é a mesma coisa. Abre o planner e mexe. Não vai explodir o computador, não vai cair a rede da Seduc, você não vai derrubar ninguém. Abre um planner escrito assim, ó, teste, e testa. Aí você avisa lá para os seus colegas professores, ó pessoal, vou mandar umas tarefas para vocês aí testando. Teste e faz. Ah, faz um bucket, faz um card, abre, testa. Brinca lá. Poxa, eu quero usar essa ferramenta. Brinca com ela. Abre um teste, chama colega, chama amigo. Então, assim, é difícil, mas se a gente olhar onde que a gente estava ano passado e tudo que vocês passaram a dominar, né? Minha mãe é professora, às vezes assiste aqui. Minha mãe fala assim, poxa, eu não sabia, às vezes, sei lá, converter um arquivo em PDF. Hoje ela tem que fazer as coisas dela, ela converte em PDF, manda e-mail, abre uma chamada, já está fazendo um monte de coisa que antes ela nunca tinha parado para fazer.
E a mesma coisa aqui, a gente com tecnologias novas, né? Poxa, ano passado, sei lá, não sabia logar no e-mail. Pô, hoje eu logo no e-mail, eu abro o Teams, eu crio uma classe, eu abro uma chamada de vídeo, eu compartilho um arquivo. Olha o quanto de avanço a gente teve. Difícil tudo no começo é difícil mesmo. Então, às vezes eu gosto de olhar um pouco o que a gente passou. Né? Então, olha o processo, olha o quanto que vocês avançaram e são coisas novas que vão aparecer. Beleza? Para a gente voltar aqui para a visualização desse projeto que a gente acabou de criar, ó, então a gente tem a visualização iniciado, em andamento, atrasado e concluído, então cada um tem uma corzinha, tá? A gente tem aqui, ó, prioridade, quantas são urgentes, quantas são importantes, e não tem nenhuma média, nenhuma baixa. E a gente tem por membros, olha só que bonito, cada membro tá com uma tarefa atribuída, então tá bem equitativo aqui esse nosso projeto. Todo mundo tá com o mesmo tipo de trabalho, beleza? E aí a gente tem a agenda, que ele vai te dar quando que tá, ó, até dia 12 eu tenho 2 para ser feita, até dia 10 aqui eu tenho 3 que passam por essa data. E eu tenho a possibilidade aqui nos 3 pontinhos também, ó, de adicionar plano ao calendário do Outlook. E aí você pode colocar, ó, publicar e compartilhar com qualquer pessoa, né? Ou você pode não publicar e manter privado, tá? Para você juntar no calendário do Outlook, você vai no seu Outlook, gera um link do calendário e coloca aqui, beleza? Então você adiciona o plano ao calendário do Outlook com um feed esse iCalendário é como se fosse um link do calendário, tá? Se você usa outro calendário, você pode colocar o link aqui e ele vai atribuir também ao seu calendário. Isso daí é aquilo que eu falei, a questão de organização, né? Então, se você gosta de ter todas as suas tarefas, todas as suas atividades, suas pendências ou não pendências, em um calendário, você faz isso porque daí ele integra. Então, tudo que está lá no Teams, todas as informações que você tem de reunião e, enfim, vai tudo para o mesmo calendário. Agora, se você fala assim, não, eu prefiro deixar coisas separadas, eu prefiro receber só o e-mail e aí eu vou olhando, então aí você não integra com o calendário. Exato. E aí, gente, aqui no Hub do Planner, a gente estava em novo plano, tá? A gente estava nesse plano aqui, ó, Festa Seduc. Se eu vier aqui, ó, Hub do Planner, onde ele mostra todos os planos que eu tenho, eu posso vir aqui, ó, vou tirar esses do favorito, ó, aqui tem tudo. Se eu vier em tudo, ele vai mostrar todos os planos que eu tenho. É como seria a página inicial do igual seu eu tenho planner. lá no Forms, né? Ele mostra todos os formulários que eu tenho, aqui é a mesma coisa. E aí aqui, ó, eu tenho 3 pontinhos do meu plano. Se eu quiser criar uma cópia desse plano inteirinho, com todos os cards, então, poxa, eu fiz um plano tão legal com o 6º ano A, quero replicar com o 6º ano B, mas vou ter que fazer toda a estrutura de novo? Não, você vem aqui, ó, copiar plano, seleciona aí um grupo de pessoas, ou você cria um novo grupo de pessoas, e aqui, ó, você pode escolher tudo o que você quer copiar, ó, datas, prioridade, tudo, e dá um outro nome pro grupo, né? Então, eu vou colocar que a gente vai fazer uma festa na EFAP e a gente vai usar a mesma estrutura que a gente fez para a festa da secretaria como um todo, mas a gente vai fazer uma festa só da EFAP agora. E dou um copiar plano, tá? Ó, o plano ele leva um pouquinho mais de tempo para ser copiado, mas ele vai ser copiado e vai aparecer aqui, ó, em planos recentes, ou vai aparecer aqui nesse hub, tá? Então o plano todinho vai ser copiado, ó, já apareceu aqui, ó, festa EFAP. Olha lá, com a mesma estrutura. Mesma estrutura de buckets, ó, detalhes, fechar contas e execução, os mesmos cards, só as pessoas que não foram atribuídas. Por quê? Eu tenho que adicionar membros novos, criar um grupo novo de membros aqui. Mas a estrutura de plano, ela está pronta. Então, se eu quero reaproveitar um plano, fechou, tá aqui. Fernanda, a professora Beleza? Luciana pergunta se dá para fazer um projeto acadêmico. Dá para você fazer o que? Ó, tudo que envolve execução, ideação, tudo que envolve projeto, é desenho básico de projeto. Todo projeto vai envolver pesquisa, no caso da festa, envolveu pesquisar com participantes, fazer orçamento, achar fornecedor. Se é um projeto acadêmico,
Você tem lá referencial bibliográfico, vai escrever um esqueleto de introdução, de projeto, vai terminar a escrita do projeto, depois tem a coleta de dados, pode ser um bucket específico para coleta de dados, depois tem a análise de dados, depois vai ter a finalização e depois vai ter a apresentação. Aí já te dei 5 buckets, dentro desses buckets você pode colocar as tarefas que envolvem cada uma dessas etapas de um projeto acadêmico. Estrutura básica de projeto, gente, qualquer projeto entra aqui. O que você quiser fazer, você consegue. Tudo vai de como você quer organizar, tá? Para a gente finalizar, a gente está com 10 minutinhos, eu vou mostrar integrado ao Teams, tá? Então eu não vou criar um novo no Teams, eu só vou abrir o Teams aqui, ó. Eu estou com o meu Teams aberto, na verdade, tá? Ó, preste atenção. Tem uma função aqui no Teams, na barra à esquerda, que é a barra das funcionalidades fixas aqui, nos 3 pontinhos, o nome da função, ela chama tasks, né, tarefas pelo planner. Então, se eu digitar aqui planner, vai ser essa aqui, ó, tasks by planner e to do, né? Chama assim porque foi um funcionário da Microsoft que criou essa integração, tá? Ele fez por conta mesmo, enfim, ele gosta de criar e criou. E olha só, planos compartilhados. Vai aparecer dentro do Teams planos que eu tenho dentro de uma classe específica. Então, o plano que eu criei lá no Hub, lá no Planner, lá dentro, ele não está aparecendo aqui. Só está aparecendo esse plano que eu tenho nessa classe aqui, ó, projeto de pesquisa. Quando eu tenho um plano associado a uma classe, eu consigo visualizar igual eu visualizo dentro do Planner. Eu consigo visualizar por quadro. Então, eu estou dentro do Teams aqui, não estou no Planner, estou dentro do Teams. E eu consigo colocar em formato de lista. Olha só. Então, lista desse projeto aqui. Tá? Eu consigo visualizar também tarefas que estão atribuídas a mim. As tarefas, mesmo que seja do Planner lá que eu entrei para o Office, eu consigo visualizar aqui dentro. Ó, comes e bebes, que eu acabei de ser atribuído dessa tarefa. Está aparecendo na minha lista. Então, eu consigo visualizar a lista de tarefas que vários gestores de Planner colocaram para mim, eu consigo visualizar dentro do Teams. Agora, como que eu faço para trazer um Planner para dentro da minha equipe? Então, vamos supor, vou pegar aqui, ó, classe ensino básico. Eu, com o pessoal de ciências aqui, criei um Planner. Como é que eu faço para colocar dentro da classe? Lá nas minhas guias, lá em cima no canal, eu tenho um sinalzinho de mais, adicionar uma guia. E aí eu posso adicionar um planner aqui dentro. Quando eu associo um planner à minha classe, cadê o planner aqui? Aqui, ó, tasks by planner. Então tá aqui, ó, listinha com um checkzinho. É o planner. Clico aqui. Ele vai falar, você quer trazer um plano que está lá no planner aqui para dentro ou você quer criar um plano novo? Eu vou trazer um plano que está lá no planner. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não consigo, está fechado aqui para minha classe, mas não tem problema, eu posso criar um plano novo. Então eu vou criar um projeto de ciências com a minha classe ao longo do semestre. Dou um salvar. Então olha que interessante. Aqui, ó, eu tenho um planner dentro da equipe. Esse planner, ele vai passar a aparecer aqui dentro para mim também, ó. Então deixa eu dar um atualizar aqui, ó. Classe ensino básico, ó, projeto de ciências. Então, quando você cria o planner dentro da classe, dentro da equipe, você consegue gerenciar o planner dentro aqui do Teams mesmo. Você nem precisa lá abrir o office.com para fazer o planner lá dentro. Você vem aqui em quadro, ó, vai ter o quadro com os cartões, vai ter o gráfico de atribuição de tarefas, a mesma coisa. É o planner funcionando dentro do Teams. Só quando o planner está atribuído a uma equipe. Tá? Se você fez o planner dentro lá do programa, lá no Office, sem estar atribuído a uma equipe, ele não vai aparecer aqui. Mas se você faz associado a uma equipe, ele aparece aqui dentro do Teams e você consegue trabalhar ele dentro do Teams. Uma dica. Pô, Fernando, eu não tenho uma equipe no Teams, eu vou criar um planner à parte. Tem como eu ter um acesso mais rápido ao invés de eu entrar no Office? Para quem usa o Microsoft Edge Chromium, o navegador da Microsoft, tem uma opção nos 3 pontinhos aqui, ó, chamada Apps. Esse Apps, ele transforma uma página da internet em aplicativo na sua área de trabalho. Então, você quer ter acesso rápido a um planner, por exemplo,
Você vem nos 3 pontinhos do navegador aqui, ó, Apps, instalar esse site como aplicativo. E aí, olha que interessante. Eu vou deixar o planner aqui, ó, Festa Seduc SP. E dou um instalar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa página e colocar ela como um aplicativo, ó, na sua área de trabalho. Logo, ele vai aparecer carregado aqui na área de trabalho, ó. Ele apareceu como um aplicativo, tá vendo? Você pode pegar esse link aqui, ó, fixar na barra de tarefas, por exemplo, ele vai ficar fixado aqui, ó, a sua barra do Windows aqui embaixo. Então, se eu fechar ele, eu tenho fácil acesso a ele depois aqui, ó. Eu transformei uma página da internet como se fosse um programa. Então, eu peguei a minha página do Planner e coloquei na minha área de trabalho aqui de maneira bem simples, tá? Posso jogar aqui depois, criar um atalho para minha área de trabalho, por exemplo, e deixar ele aqui associado à área de trabalho, tá? Então, deixei de maneira fácil para eu acessar meu Planner. Então, não vou precisar lá abrir office.com e acessar o Planner. Deixo ele direto na barra de ferramentas aqui embaixo. Beleza? Isso se você estiver utilizando o Edge Chromium. Essa é uma opção do Microsoft Edge Chromium, que é o navegador da Microsoft para o Windows 10. Beleza? Temos 5 minutos para perguntas, dúvidas, esclarecimentos. Eu coloquei aí no chat para vocês uma pesquisa. Agora, eu e o Fernando, a gente está instituindo toda a formação, a gente está mandando uma pesquisa para vocês, para a gente saber as próximas formações, as impressões que vocês estão tendo das nossas formações, enfim. A gente está pedindo para vocês aí entrarem na pesquisa e preencherem, por favor. Eu coloquei também no chat, tá? Então, o pessoal da produção colocou aqui para vocês, tá aí no chat. E depois, se puder, o pessoal da produção colocar o QR Code. É tudo a mesma coisa, a mesma pesquisa, tá? Para pesquisas que já foram respondidas, eu já até falei para a Ana, a gente não acertou detalhes de datas assim, mas já consegui pessoas para educação infantil que vocês pediram e consegui pessoas para gamificação e aprendizagem baseada em jogos também. Então, busquei lá educadores na comunidade Microsoft. Então, a gente vai trazer essas pessoas. Sem ansiedade, sem datas ainda, mas eu já consegui as pessoas para vir aqui. Eu não trabalho com educação infantil, então não faria sentido eu falar sobre educação infantil. Busquei alguém que saiba, que trabalhe e pode vir aqui falar de tecnologias Microsoft na educação infantil. Alguém também, por mais que eu goste de game, já trabalhei com aprendizagem, trouxe vamos trazer um especialista aqui, doutor em games, aplicado à educação, para falar sobre games. E você esqueceu da sua formação? Sim. Que tem alguma pessoa que falou que diz que vai fazer junto com você, mas duvido. Fernando, todas as formações que a gente está fazendo, a gente está colocando essa pesquisa e a gente pega as informações que vocês trazem e a gente faz reunião com a Microsoft, com o Fernando, com a Fabi, a gente debate, eu até uma Carol, a gente surta lá para pedir as coisas. Então, vocês pediram também a questão de edição de vídeos. Verdade. Então, gente, o senhor Marcos Barros me disse que ia fazer essa formação com o Fernando, mas não sei. Bom, estou à disposição, né? Me chama. Então, a garantia é do Fernando, não do Marcos. Então, Marcos, se você estiver assistindo, ou alguém estiver assistindo, manda mensagem pro Marcos, já questionando qual é a data que ele quer que a gente venha, né, Fernando? Beleza. Não, vamos sim. A ideia dessa formação é mostrar ferramentas básicas que você tem logo no Windows 10 de visualização de vídeo. Então, como cortar, fazer um clipe simples. Gente, não é edição tipo Steven Spielberg, tá? A gente não vai colocar computação gráfica, nada do tipo. Edição simples de vídeo dá para fazer com recursos do Windows 10. Não, mas então, a ideia é coisa caseira mesmo, né? Como vocês sempre pedem, assim, coisa free, coisa que a gente tem, então é recurso mão na massa que a gente tem. Eu vou aproveitar e agradecer que a gente agradeceu nas últimas vezes, eu acho sempre legal agradecer a participação de todo mundo e também do pessoal daí, os intérpretes de Libras que sempre estão nos ajudando, aí auxiliando. Verdade. Obrigada. E assim, respondam à pesquisa. Perguntas, olha, Fernando, vou ser sincera que o pessoal aqui está colocando assim que precisa treinar, precisa mexer e muitas pessoas falando que está sendo de muita valia essas nossas formações de ferramentas. Legal. Eu fico muito feliz, porque eu passei minhas férias
pensando e indo atrás de pessoas aí para trazer para vocês. Já também, já que você já deixou um spoiler, semana que vem a gente vai ter o professor Paim, que é o ex-ministro da Educação. Eu vou estar aqui, vou ter a honra de estar aqui com ele. Ele também é diretor da GV. Então, não percam, quarta-feira, às 14 horas, a gente vai estar aqui. Vamos ter também formação de direitos autorais que vocês pediram, e toda a formação a gente fala que é difícil, então a gente consegui também especialista, acho que é dia 30 de junho, nós vamos trazer aqui fazer formação também de direitos autorais. Então, tudo isso a gente traz com a solicitação de vocês, tá? Porque, diferente de muitos, ou de algumas coisas, a gente tenta trazer o mais pé no chão, né? Às vezes as pessoas falam assim, vocês falam muito básico, mas a gente traz da forma que vocês estão pedindo, tá bom? Exatamente. Então, agradecendo a participação de todos, beijos, se cuidem e semana que vem a gente tá aí. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço, gente. Estou à disposição sempre. Para mim é um prazer estar na Seduc, estar aqui no Centro de Mídias, ajudando vocês, e a gente fica muito feliz em saber que está contribuindo. E outro spoiler, a gente vai ter a formação dos supervisores, gente, supervisores de ensino, que PCNPs, maravilha. PCs de escola e diretores de escola, nos aguardem. Ana Paula, Thelma, Caroline e Fernando, aguardem que a gente... Eu nem sabia que eu estava nessa. Como não? Você que vai dar formação. Eu nem sabia que eu estava nessa. Tchau, legal. Gente, valeu, obrigada. Gente. Tchau, tchau.